Tem reforço no Corinthians para o jogo de domingo no Campeonato Paulista. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre mais uma chegada e fala também de Ryan, que tem um início bastante promissor na Premier League. Já no Palmeiras, outro dia a Leila Pereira disse que o time feminino não jogava no Allianz porque o preço era muito alto. Vou trazer as cifras e você vai tirar suas próprias conclusões, beleza? Hora de falar também sobre o São Paulo, em relação ao centro de treinamento em Cotia, que não anda dos melhores. Preciso trazer novidades também sobre o Flamengo. Pesquisa que vai gerar enorme polêmica com vascaínos, botafoguenses e tricolores. Para completar, time argentino respondendo ao Galo. Alisson pode virar reforço do Vasco? E a BYD? Tem negociações avançadas para patrocinar o Bahia. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes do giro de notícias. Convite bem legal, que tal fazer parte do meu grupo gratuito, em que você vai receber todo santo dia dicas e sugestões para saber como agir na hora da sua fezinha esportiva. Para participar, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo, a partir daí basta me seguir e as dicas já vão pintar. Tem odds desreguladas, campeonatos que você mal conhecia, enfim, uma série de oportunidades que se abrem sem que você gaste R$1. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Maurício, jogador do Palmeiras, deve ser convocado muito em breve para a seleção paraguaia. Ele acaba de obter a naturalização paraguaia. A avó do Maurício nasceu no Paraguai, o pai dele chegou a crescer por lá e diante de um assédio, do processo de convencimento feito pelo Gustavo Gomes, o Maurício aceitou e deve disputar a Copa do Mundo pela seleção vizinha. Já Neymar deve voltar ao Santos apenas no domingo, partida contra o Velo Clube na Vila Belmiro. Peixe precisa vencer o Velo para estar na próxima fase do Campeonato Paulista. Neymar e Gabigol vão ser desfalques no gramado sintético da Arena do Atlético Paranaense. Já Bruno Samúdio assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. Goleiro de 16 anos de idade, que havia chegado em 2024 ao Fogão. Você lembra, né? O Bruno Samúdio, também conhecido como Bruninho, é filho do ex-goleiro Bruno e da Elisa Samúdio, que teve aquele final bastante trágico. Para completar o giro de notícias, registrar que a venda da SAF do América subiu no telhado. O fundo de investimentos que negociava a aquisição do Coelho, desde novembro, retirou a proposta. Já a BYD deve ser anunciada muito em breve como nova patrocinadora do Bahia, uma empresa de carros elétricos chinesa que chegou a estampar sua marca no uniforme do Corinthians em 2 decisões, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, e que também havia sido apontada como possível patrocinadora do Vasco. É que a BYD acaba de assinar um contrato global com o Grupo City, inclusive o Manchester City vai ter o patrocínio da BYD nas mangas. Na tendência que o Bahia também seja beneficiado, garantindo um patrocínio em seu uniforme. Importante registrar que a BYD tem em território brasileiro uma fábrica na Bahia, o que torna o acordo ainda mais factível. E essa história de que Alisson do São Paulo pode virar jogador do Vasco. Na teoria, o boato até faz sentido. O Vasco busca já há algum tempo a contratação de um volante, acabou esbarrando em uma série de nomes, o último deles, Alan, que acabou optando por ir jogar no Corinthians, ex-atleta do Flamengo. Mas, apesar dos rumores nas redes sociais, dando conta de que a negociação estava avançada antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Departamento de Futebol do São Paulo e a resposta foi a seguinte, abre aspas, não tem negociação avançada, até porque não tem proposta. São Paulo busca interessados na contratação do Alisson, jogador que ganha R$450 mil por mês e já não estava nos planos do técnico Hernan Crespo e queimou seu filme com o torcedor. Depois da negociação frustrada com o Corinthians, ele chegou a visitar o centro de treinamento alvinegro. Não treina à parte, mas não será aproveitado. Para completar o noticiário do Vasco, contar que GB vai jogar por empréstimo no Fortaleza. O empréstimo foi acertado nas últimas horas e ele fica até dezembro. Preciso trazer agora a resposta do Independiente ao Atlético Mineiro por Kevin Lomônaco, zagueiro indicado por Jorge Sampaoli. Daniel Seoane
diretor do Independente, deu uma entrevista na Argentina e disse o seguinte, abre aspas, chegou uma oferta formal, mas ela é insuficiente. Nós queremos que o Kevin no Mônaco fique pelo menos até a metade do ano. Sabemos que ele é o jogador que todos querem, mas ele é o nosso melhor jogador também. É por causa dessa condição de craque do time que o zagueiro, ex-Red Bull Bragantino, só sai diante de propostas de 7 milhões e meio de dólares, ou mais ou menos 39 milhões de reais por 70% dos direitos. O Independente é dono de 75%, outros 25% foram mantidos no Red Bull Bragantino. Só para completar o noticiário do Galo, registrar que Tomás Pérez deve chegar por empréstimo ao Galo, jogador que pertence ao Porto, empréstimo até o fim da temporada sem custos e opção de compra já definida. Nas últimas horas pintou outro interessado. O Botafogo, do técnico Martim Anselmi, também tenta a contratação do atleta. Vale a lembrança de que havia sido o Martim Anselmi, enquanto técnico do Porto, que contratou o Tomás Pérez do News Old Boys. Mas tudo se encaminha para que o jogador de 20 anos de idade, que atua como volante, se torne reforço do Galo e não do Botafogo. Que o Flamengo é o time mais popular do país, nenhuma novidade, mas há um instituto de pesquisas assegurando que o Flamengo tem mais torcida do que Botafogo, Fluminense e Vasco somados. De acordo com o Instituto Prefab Futuri, 59% dos entrevistados nessa pesquisa se declararam torcedores rubro-negros. O problema é que a soma dos três rivais é inferior ao do número de torcedores do Flamengo. O Vasco aparece como o segundo time mais popular do estado, com 14,5%. Botafogo e Fluminense com 7,3% cada. Isso demonstra um enorme contingente de rubro-negros, com o Vasco bem tranquilo na segunda colocação e Botafogo e Fluminense extremamente distantes. Gostaria muito que você, torcedor de um dos quatro grandes, opinasse sobre essa pesquisa. Ela parece condizente com o que você vê no dia a dia? É essa a diferença mesmo? Do Flamengo batendo 60%, do Vasco ficando com 14,5% e de Fluminense e Botafogo somados, se aproximando apenas do Vasco. Gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Só para completar mais uma sobre o Flamengo, Carbone, zagueiro da base, que tinha contrato até dezembro e não seria aproveitado, foi liberado num acordo de rescisão amigável e vai ser reforço do Lugano na Suíça. E tem mais uma polêmica no São Paulo. A controvérsia do dia diz respeito ao estado do centro de treinamento de Cotia, onde os atletas da base estão. Vale a lembrança de que o São Paulo faria sua pré-temporada, time principal, em janeiro em Cotia, mas depois de 3 atividades por lá, Hernan Crespo pediu e acabou sendo atendido. Toda a pré-temporada acabou sendo realizada no CT da Barra Funda. Tudo por causa da condição do gramado reservado para o time principal no mês de janeiro, além de uma série de outros problemas estruturais. O banco de reservas, por exemplo, estava escorado em uma madeira. As placas de publicidade rasgadas e quebradas. São Paulo também tinha em seu centro de treinamento um enxame de abelhas enorme. Todas essas informações foram divulgadas nas últimas horas pelo GE. Importante contar que o São Paulo se justifica por conta dessas condições, alegando que fez uma série de melhorias no centro de treinamento e deixou para fazer por último as mudanças no gramado utilizado pelo time profissional. Só para completar em relação ao tricolor, contar que mesmo diante de toda a confusão dos últimos dias, São Paulo anunciou de forma oficial seu novo uniforme produzido pela New Balance. Muitos torcedores e conselheiros do São Paulo entendendo que esse uniforme fere o estatuto do clube. Informação exclusiva. Quanto custa para o Palmeiras mandar jogos do time feminino no Allianz Parque? No último final de semana, depois de o Palmeiras conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Corinthians no futebol feminino, Leila Pereira foi perguntada por que o time feminino só joga em Barueri e não tem a oportunidade de atuar no estádio do clube, o Allianz Parque. A Leila, entre outras coisas, justificou que para que seu time feminino jogue no Allianz, há necessidade de um pagamento para a W Torre. Ela ainda lembrou que as receitas do departamento de futebol feminino são muito inferiores à do futebol masculino. Essa última parte é incontestável, não dá para comparar o que o Palmeiras arrecada no time profissional masculino e no time profissional feminino. Mas o custo para jogar o time feminino no Allianz Parque é bem baixinho.
Consultei pessoas envolvidas e posso assegurar que não há uma tabela fixa de preços, mas não custaria esse aluguel mais do que 100 a 200 mil reais por partida. O valor varia de acordo também com as necessidades. O Palmeiras não poderia escolher qualquer dia para jogar por lá. Se houvesse realização de shows ou de jogos de time de futebol masculino, o futebol feminino seria preterido. Mas o custo do aluguel para esse time feminino não custaria mais do que 200 mil reais por partida. Se houvesse uma mobilização grande de torcedores do Palmeiras com venda de ingressos, talvez fosse possível custear o aluguel do estádio com a venda de ingressos. Mas que a gente pode constatar um conflito de interesses que é sempre observado por torcedores alviverdes. Leila Pereira desembolsou cerca de 500 milhões de reais para arrendar a Arena Barueri. Depois, investiu mais 70 milhões de reais numa série de melhorias do estádio. Para que o seu estádio não se torne um elefante branco, o presidente do Palmeiras decidiu que os times de base do Palmeiras e a equipe feminina só jogariam na Arena Barueri. Estádio que não caiu na graça do torcedor alviverde, até pela localização, média de público, pouca presença e enormes prejuízos. Mas se não houver o futebol feminino e as categorias de base, todo o investimento feito pela Leila Pereira na Arena Barueri seria em vão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que John Arias viaja nessa quinta-feira rumo a São Paulo, quando vai começar a treinar pelo clube. O nome dele, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, registrado como atleta do Palmeiras. E Ryan, hein? Ex-atacante do Vasco, o jogador de 19 anos de idade, tem início muito promissor na Premier League. Ele foi comprado pelo Bournemouth e em 3 partidas são 2 gols e 1 assistência. Ele estreia jogando apenas 22 minutos, entrando no finalzinho da partida contra o Wolverhampton, tempo suficiente para 1 assistência. No jogo seguinte, já como titular, marcou o gol do empate em 1-1 contra o Aston Villa. Na última rodada, disputada nessa terça-feira, mais uma vez o Ryan foi titular, começou mal cometendo um pênalti bobo, se redimiu marcando o gol do empate e foi bastante festejado pelos demais companheiros e também por torcedores do Bournemouth. A impressão que se tem é de que a passagem pelo pequeno clube inglês não vai ser muito longa. A tendência é que ele seja negociado com um gigante da própria Inglaterra ou de outros mercados. Só 19 anos de idade. Operação com o Bournemouth girou na casa dos 35 milhões de euros, incluindo também pagamento de bônus super acessíveis. Diante de todo esse talento, a pergunta que fica é: será que ainda está tempo de o Ryan jogar na seleção brasileira na Copa do Mundo? Você levaria ou não? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Corinthians anunciou nas últimas horas mais um reforço. Esse é um velho conhecido da torcida, Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino, voltou ao Parque São Jorge. Ele havia deixado o clube em 31 de dezembro, no fim do seu vínculo. A reclamação na época é de que ele queria um aumento salarial. O Corinthians não lhe concedeu esse aumento e o Angeleri foi buscar alternativas no mercado. Não encontrou e acabou se acertando com o Corinthians. O nome dele, inclusive, já foi registrado no Boletim Informativo Diário. E o jogador passa a ser opção já no domingo, partida decisiva do Campeonato Paulista, a última da fase de grupos, em que o Corinthians, para não depender de outros resultados, vai precisar da vitória contra o São Bernardo no ABC Paulista. Angeleri, que na primeira temporada com a camisa corintiana disputou mais de 40 jogos como lateral esquerdo e também como terceiro zagueiro. Dos reforços que o Corinthians apresentou para 2026, qual aquele que você mais gostou? E se você ficaria com o Fabrício Angeleri, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só para completar, contar que Ricardo Drubsky foi anunciado como novo coordenador das categorias de base alvinegra. Base alvinegra que teve confusão nos últimos dias com a saída do Nenê do posto, que atuava como uma espécie de diretor estatutário. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!